Hoje eu vou falar sobre estequiometria na eletroquímica. Ahm, o que tem a ver estequiometria na eletroquímica? Bom, digamos que você esteja fazendo uma eletrodeposição e você deseje controlar a massa do elemento, do material que você está depositando. Por exemplo, numa galvanização, você pode estar depositando zinco. Você deseja ter um controle sobre a massa depositada naquela superfície que você deseja proteger, sobre a espessura da camada de zinco que você está depositando. Então, você precisa ter noção da estequiometria, o quanto de corrente elétrica, por quanto tempo você precisa aplicar no sistema para formar uma determinada camada de material eletrodepositado. Então, nós temos que estudar um pouquinho de estequiometria, só que é uma estequiometria um pouquinho diferente. Então, vou ler aqui para vocês, depois você pode parar o vídeo e digerir o que está escrito aí. O que há de novo nesse tipo de problema estequiométrico é que a medição é a medição do número de elétrons. Então, nós precisamos de alguma forma medir o número de elétrons ou o número de mols de elétrons. Você não os pesa como pesa substâncias. Então, você não pode pesar elétrons. Ao invés disso, você mede a quantidade de carga elétrica que passou por um circuito. Então, para determinar isso, precisamos saber a corrente e o tempo que a corrente elétrica está passando pelo circuito. Então, novamente, para você calcular a massa de material produzido numa eletrólise, você precisa saber quantos elétrons ou quantos mols de elétrons passaram pela célula eletrolítica. Você não vai pesar os elétrons. Então, você vai ter acesso à corrente elétrica e ao tempo. Então, a corrente elétrica é medida em ampere. 1 ampere é a unidade do Sistema Internacional de Corrente Elétrica, equivale a 1 coulomb por segundo. Então, logo, a carga vai ser igual a corrente elétrica vezes o tempo, a carga em coulomb. Então, a quantidade de carga elétrica que passa através do circuito em um determinado período de tempo, está aqui, carga, é igual corrente vezes tempo. Essa carga é dada em coulomb. Mas, com frequência, nós vamos precisar saber o número de mols de elétrons que passam por lá. No começo do curso, eu acho que eu apresentei para vocês a constante de Faraday. 1 Faraday é a carga de 1 mol de elétrons. Então, basicamente, você multiplica a carga de um elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, pela constante de Avogadro, 6,02, alguma coisa aqui, vezes 10 a 23 elétrons por mol. E aí você vai ter a constante de Faraday, que é 96.485 coulomb por mol. Coulomb por mol de elétrons. Bom, então você sabe que a carga é a corrente vezes tempo. E você sabe que 1 mol de elétrons, então aqui mol a menos 1. 1 mol de elétrons tem 96.485 coulomb de carga. Então você pode, por exemplo, pegar essa expressão e essa aqui e determinar o número de mols de elétrons que passam, pelo sistema, que vai ser I vezes T sobre a constante de Faraday, ou simplesmente a carga sobre a constante de Faraday. Então, você divide a carga em coulomb pela constante de Faraday, que é dada em coulomb por mol, e você vai ter o número de mols de elétrons que passam por um determinado tempo pelo sistema eletroquímico. Nós vamos usar as leis de Faraday para estimar a massa de produto de uma eletrólise. Então, nós temos aqui a primeira lei da eletrólise de Michael Faraday. A massa da substância eletrolizada em qualquer dos elementos é diretamente proporcional à quantidade de carga elétrica que atravessa a solução. Na verdade, aqui eu acho que eu deveria ter escrito eletrodos, né? Vou fazer uma correção aqui. Então, aqui
eletrodos. Né? Então você tem dois eletrodos, num deles acontece a oxidação, no outro a redução, né? Então, novamente, a massa de substância eletrolizada em qualquer dos eletrodos é diretamente proporcional à quantidade de carga elétrica que atravessa a solução. Então aqui você tem uma constantezinha e aqui a carga. Então você está fazendo uma eletrólise, quanto mais tempo você aplicar aquela corrente elétrica, mais massa vai ser formado, por exemplo, numa eletrodeposição de zinco. E quanto maior for a corrente elétrica, também mais massa vai ser formada. Então, isso é o que diz a primeira lei de Faraday. Vamos à segunda lei de Faraday aqui para a eletrólise. E vejo que aqui eu estou usando uma notação um pouco antiga, mas acho que vocês vão entender. Empregando-se a mesma quantidade de carga elétrica em diversos eletrólitos, a massa da substância eletrolizada em qualquer um dos eletrodos é diretamente proporcional ao equivalente grama da substância. Puxa, o que é esse equivalente grama? É uma coisa antiga isso aqui, né? Então a massa depende desse equivalente grama. Bom, equivalente grama, ele depende da massa molar da substância que é depositada e da variação do NOx, né? Então vamos pensar aqui em dois casos, deixa eu pensar em casos com massas molares parecidas. Para ilustrar essa questão de equivalente grama, eu escolhi dois elementos químicos com massas molares bem próximas. Olha só a massa molar do paládio, PD, 106,42 e da prata 107,87. Então é muito pequena a diferença, tipo 1%. Acontece que esses elementos têm a química bastante distinta e até onde eu me lembro, o paládio, o número de oxidação mais comum do paládio é paládio 2. Então você pode ter uma semi-reação de redução no sistema eletroquímico, por exemplo, PD 2 mais 2 elétrons, dando PD 0. Então, essa é a semi-reação de redução do paládio. E a prata, o número de oxidação mais comum é mais 1. Então, você tem lá Ag+, por exemplo, do nitrato de prata, mais elétrons, dando Ag. Então, aqui nós temos duas semi-reações de redução. Se não me engano, no passado eu já trabalhei com o sal de paládio, paládio, PdCl2. E todo mundo conhece o AgNO3, né, que é o sal bastante comum da prata. Então, você tem aqui prata 1 e paládio 2. Então, para uma mesma carga passando por um sistema eletroquímico, você vai ter uma deposição maior de prata. Por quê? Você precisa de 1 mol de elétrons para depositar 1 mol de prata. E você precisa de 2 mols de elétrons para depositar 1 mol de paládio. Então, esse número 2 e esse número 1 determinam o equivalente grama. Equivalente grama é um termo um pouco antigo, mas acho que vale a pena vocês entenderem o que é equivalente grama. Então, o equivalente grama para essas reações de redução aqui corresponde às massas molares dividido pelo número de elétrons. Então, o equivalente grama do paládio nessa semi-reação vai ser a massa molar dividido por 2, ou seja, 106,42 dividido por 2. Então, 106,42 dividido por 2. Isso aqui pela minha calculadora, 53,21 gramas. E o equivalente grama da prata simplesmente vai ser a massa molar dividido por 1, porque na redução da prata você tem um elétron envolvido. Então aqui você tem 107,87 gramas. Então, para uma mesma quantidade de carga que passa pelo sistema eletroquímico, você vai ter mais deposição de prata
do que de paládio, porque o equivalente grama da prata é maior. Porque para depositar 1 mol de pratas, de átomos de prata, você precisa apenas de 1 mol de elétrons. Para depositar 1 mol de átomos de paládio, você precisa de 2 mols de elétrons. Aqui para ilustrar o sistema eletroquímico, né? Quer dizer, acho que você já tem noção. Eu fiz um desenho aqui altamente mais ou menos, né? Então você tem aqui a célula eletroquímica, você tem a bateria. Do ânodo da bateria, que é o polo negativo, emanam elétrons que entram no sistema. Eu estou interessado só aqui no cátodo da célula eletrolítica. Então você tem lá, por exemplo, um íon do tipo A, Z+. Para sofrer redução, você vai precisar de Z elétrons, e aí você vai ter o A sólido. Quanto maior for esse Z, menor vai ser o equivalente grama, e mais carga você precisa passar pelo sistema para produzir uma certa quantidade de material depositado. Então aqui para nós o equivalente grama é simplesmente a massa molar daquela substância que está sofrendo redução dividido pelo número de elétrons envolvidos. Por exemplo, o equivalente grama do alumínio, olha aqui, é 1/3 da massa molar. O equivalente grama do ferro 2 aqui, vem do cloreto de ferro 2, é massa molar dividido por 2. Aqui pensando na oxirredução do permanganato, a redução do permanganato, o equivalente grama é 1/5 da massa molar. A redução do óxido de manganês 4 a manganês 2 é 1/2 da massa molar. Então, quanto menor o equivalente grama, mais tempo você vai precisar eletrolizar, você vai precisar de uma carga maior para produzir uma determinada massa. Então, combinando aqui a primeira lei da eletrólise de Faraday, né, que a massa produzida é proporcional à carga que passa pelo sistema eletrolítico, e com a segunda lei que diz que a massa é proporcional ao equivalente grama, você tem aqui essa lei da eletrólise de Faraday. Então, para você saber o quanto produziu de um determinado produto, você multiplica o equivalente grama pela corrente, pelo tempo, e divide pela constante de Faraday. Então, vamos ver um exemplo. Talvez não esteja muito claro para vocês nesse momento o uso de equivalente grama, então na próxima aula eu vou resolver problemas usando o equivalente grama e também usando a estequiometria convencional sem o equivalente grama. Então vamos lá. Quando uma solução aquosa de iodeto de potássio é eletrolizada, usando eletrodos de platina, as semi-reações são essas aqui. Aqui nós estamos interessados na produção de iodo. Então, você tem a redução do iodo. Então, quantos gramas de iodo são produzidos quando uma corrente de 8,52 mA flui por 10 minutos? Então, primeiramente, você calcula a carga. Então, 8,52 mA. Então, aqui, esse coulomb por segundo é o ampere, né? Então, 8,52 milha, olha o milha, o 10 a menos 3. Miliampere vezes o tempo em segundo, essa é a carga em ampere. Para produzir 1 mol de iodo, você precisa de 2 Faradays. Então, como você tem essa carga, ser dividido pela constante de Faraday, e aí você tem essa massa aqui de iodo produzido. Se você não entendeu, para um pouquinho, dá uma olhada nas contas, e a próxima aula eu vou explicar para vocês sem o uso do equivalente grama. Até lá!